divórcio pela internet. Mais rápido, mais barato e menos desgastante. É o que prevê um projeto de lei do Senado Federal. Mas a separação digital só poderá ser feita se houver consenso entre marido e mulher e se eles não tiverem filhos menores. Veja na reportagem da TV Senado. Um processo que consome tempo e dinheiro. No Brasil, para cada 4 casamentos, um divórcio é registrado. O divórcio é desgastante, sim. Demorado, complicado. Um projeto aprovado no Senado permite que os advogados usem a internet para fazer os pedidos de separação e divórcio. Fator economia, tempo, gasolina, papel, etc. Né? O advogado faz isso no escritório dele de bermuda e gravata. Não é? Isso por um lado. Por outro lado, a agilidade. Este processo é acessível a todas as partes envolvidas e aos seus advogados. O que não acontece, por exemplo, no processo em papel hoje, em determinadas circunstâncias. Bom para o casal, que não terá que comparecer a audiências ou ao cartório. Mas a novidade tem restrições. Só vale para a separação consensual de quem não tem filhos incapazes ou menores de 18 anos. E os prazos legais, como o tempo de 2 anos de separação para requerer o divórcio, continuam. Pela proposta, ao fazer o pedido pela internet, as pessoas devem informar como será feita a partilha de bens, se pretendem mudar o nome para o registrado antes do casamento e se haverá pagamento de pensão alimentícia. Tudo está totalmente decidido, aí pode ser feito via internet. Aqui ninguém está buscando estimular a separação ou divórcio, apenas agilizar os trabalhos no judiciário e facilitar a vida das pessoas que já estão decididas a fazer o seu divórcio. A anistia política está completando 30 anos. Com ela, os exilados puderam voltar ao Brasil e começou uma nova fase da nossa história. Mas a luta pela liberdade dos que resistiram aos governos militares começou muito antes da aprovação da lei pelo Congresso. A história é contada pelos próprios personagens na reportagem especial da TV Câmara. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Há 30 anos, as áreas de desembarque de vários aeroportos do país se transformaram em salões de festa. Com a promulgação da Lei da Anistia em 29 de agosto de 1979, puderam voltar para o Brasil pessoas que, de uma forma ou de outra, haviam demonstrado rejeição ao regime militar e lutavam pela volta da democracia. E esse retorno para casa começou bem antes, numa longa história que é melhor contada por quem fez parte dela. A lei da anistia não começou com a emenda constitucional da anistia. Foi um processo que começou no período mais duro da ditadura militar, com as denúncias de tortura e de violação dos direitos humanos. 2 acontecimentos fundamentais determinaram o início desse processo. Em 1973, a anticandidatura do Dr. Ulisses Guimarães para presidente da República, com Barbosa Lima Sobrinho para vice. É claro que a candidatura de oposição no colégio eleitoral não tinha a menor possibilidade de sair vitoriosa. Mas era uma forma que a oposição, o MDB na época, teria de transmitir a sua mensagem oposicionista para o país inteiro. E isso aconteceu. No ano seguinte, em 74, aconteceram eleições para o Legislativo de forma absolutamente surpreendente, inesperada, inclusive para a oposição. Das 23 cadeiras que estavam em jogo no Senado Federal, a oposição venceu em 16. Eu desejo dizer neste instante, quando se abrem as urnas, que vamos aguardar com maior tranquilidade o melhor espírito democrático esses resultados. A notícia importante para nós que estávamos no exílio veio em 74, quando se começou o movimento pela anistia no Brasil, o movimento feminino pela anistia. E a partir daí, a ideia da anistia começou a ter muita presença em todas as manifestações de oposição, de contestação da ditadura. Nós tínhamos 160 milhões de habitantes, 8 mulheres se sentam em torno de uma mesa e criam um movimento feminino pela anistia. Então ficava bonito, sabe? Você podia até discordar, mas, sabe, mulheres lutando por justiça e liberdade, e assim, pintadinhas de salto, sem
Pareciam mulheres que não ofereciam perigo. Cada estado tinha um comitê brasileiro de anistia. O núcleo inicial desses comitês eram os familiares de presos políticos e os advogados. Depois ele foi se ampliando para militantes políticos, lideranças sindicais e lideranças partidárias. Chegou o dia de encaminhar ao Congresso o projeto de lei de anistia. O senador de Alagoas, Teotônio Vilela, que tinha saído da Arena para o MDB no mesmo ano, assumiu a relatoria do projeto e começou os trabalhos por visitas aos presos políticos. Primeiro, o senador visitou os presídios. E ele visitava os presídios de uma maneira muito ousada e com muita personalidade. Eu, por exemplo, estava lá em São Paulo, no presídio Barro Branco, e ele fez uma visita. E ele chegou lá, o pessoal perguntou em nome de que ele estava visitando os presos políticos. Ele disse, em nome da República. O texto original, defendido aqui no Congresso pela Arena, não anistiava os chamados crimes de sangue. Mas depois de muita pressão popular e negociações tensas, a anistia foi estendida. E o governo incluiu nela os crimes conexos aos crimes políticos. Em outros termos, isso anistiava também os métodos violentos usados pela repressão no regime militar. E assim a lei foi aprovada. Se não era ideal, era possível e suficiente para a época. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, Veja a seguir. Conhecer o rico acervo do MAM, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, é um bom programa para férias. Em Curitiba, o Jardim das Sensações permite aos visitantes, até para quem não enxerga, sentir os aromas e as texturas das plantas. A retrospectiva 2009 do Parlamento Brasil volta daqui a pouco.